Olá, irmãos e irmãs. Hoje, de maneira excepcional, não teremos o nosso encontro ao vivo, mas eu quero deixar aqui uma meditação para você, para que você possa de fato meditar, e todos nós, obviamente, meditando, buscando colocar em prática a palavra de Deus e os ensinamentos que dela nós podemos extrair. Eu quero deixar para a nossa meditação, para a nossa reflexão, o texto que se encontra em Gênesis 28, vou fazer aqui a leitura a partir do versículo 10, que diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou, ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te darei e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: Que temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para que coma e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Essa passagem bíblica, irmãos e irmãs, ela é conhecida por todos nós e ela trata a respeito da fuga de Jacó. Fuga que se deu em decorrência de algumas atitudes que ele tomou. Uma longa caminhada que Jacó então se dispõe a fazer, Eu gostaria que essa nossa meditação tomasse como título o seguinte: a caminhada de Jacó e a nossa. A caminhada de Jacó e a nossa. Jacó, irmãos e irmãs, como o próprio nome sugere, era de fato um enganador. Ele havia feito ali um acordo com o seu irmão, que em troca de um prato de lentilha, aceitou deixar para ele a própria primogenitura. Bom, com a barriga vazia, o irmão trocou ali a primogenitura pelo prato de lentilha, como nós conhecemos muito bem a história. No entanto, para que Jacó pudesse obter a bênção que era destinada a Esaú, em primeiro lugar, e não a ele, com a ajuda da mãe, obviamente, se fez passar por Esaú, e ali o pai, já moribundo nos momentos finais da sua vida, o abençoa, achando que estava abençoando o primogênito, o Esaú. É interessante, irmãos e irmãs, que Jacó foi abençoado, e nós podemos aqui perguntar: abençoado, mas a que preço? A que custo? O Esaú ficou extremamente enfurecido e estava decidido a matar o seu irmão. Por medo da morte, Jacó se põe então numa longa jornada, uma longa caminhada. Ele foge, irmãos e irmãs.
Então, a primeira questão que me chama a atenção aqui no nosso texto é que a caminhada de Jacó é uma caminhada marcada pelas consequências de uma atitude errada. Ele fugiu da sua terra, fugiu da sua casa, fugiu do seu irmão para preservar a sua própria vida. E a passagem bíblica que nós lemos retrata este momento da fuga, quando ele já estava exausto, cansado, e põe então ali uma pedra que lhe serve de travesseiro. Pense nisso, irmãos e irmãs. Tantas vezes as nossas caminhadas, do mesmo modo que a caminhada de Jacó, pode ser uma caminhada que é iniciada em decorrência de uma atitude errada. Quantas atitudes erradas, equivocadas, nós também podemos tomar na nossa trajetória de vida. Muitas vezes por causa da nossa ambição, muitas vezes por causa do nosso preconceito, muitas vezes por causa do nosso egoísmo. E isso faz com que a gente se enverede por uma caminhada que, por certo, não gostaríamos de estar fazendo, por um caminho que não gostaríamos de estar trilhando. Essa foi a realidade de Jacó e tantas vezes pode ser também a nossa, irmãos e irmãs. Mas é interessante dizer que a passagem bíblica não termina aqui. Naquele momento de extremo cansaço, Jacó, ele pega no sono, e naquele momento acontece o que nós costumamos chamar de teofania. Deus aparece para ele naquele lugar. Então, irmãos e irmãs, a caminhada de Jacó não foi apenas uma caminhada marcada pelas consequências de uma atitude errada, mas também uma caminhada marcada pela intervenção divina. Apesar de... É interessante isso, né? Lá em Romanos, no livro que Paulo escreve à igreja em Romanos, esse nosso ilustre personagem é alvo ali também de uma reflexão. Porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia. E aqui, irmãos e irmãs, apesar de Jacó, Deus intervém. Deus usa da sua misericórdia e ali faz uma promessa. A promessa de que ele estaria com Jacó na sua caminhada. Irmãos e irmãs, é interessante nós pensarmos isso porque também nós somos assim. Pessoas que muitas vezes metem os pés pelas mãos, tomam atitudes equivocadas, mas apesar de nós, Deus intervém e se manifesta a cada um de nós, trazendo também da sua salvação. Jacó foi literalmente salvo pela promessa que Deus havia lhe dado. Essa passagem bíblica, quando Jacó se dá conta de uma escada que vai da terra até o céu, me faz lembrar aquela passagem bíblica lá no início do Evangelho de João, quando Jesus se encontra com Natanael e lhe diz o seguinte: olha, eis aqui um israelita em quem não há dolo. Natanael é o israelita em quem não há dolo. E Jacó é aquele que se chamaria Israel, né? Dando origem aí ao termo israelita. Mas em Jacó havia enganação. Diante daquela palavra de Jesus, Natanael ficou tão entusiasmado e Jesus falou assim para ele: olha, você está entusiasmado porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Coisas maiores você ainda verá. Você verá os anjos subindo e descendo pelo Filho do Homem. Percebem o paralelo daquela passagem bíblica lá no início do Evangelho de João com essa passagem bíblica aqui, quando Jacó percebe uma escada que vai da terra ao céu? Jesus, irmãos e irmãs,
É essa escada que se manifestou no Evangelho a Natanael e se manifesta a cada um de nós também. É por intermédio de Jesus que nós aqui também temos acesso, estamos reconectados ao Pai. É por intermédio de Jesus que a intervenção divina acontece em nossas vidas, apesar de nós, e anuncia salvação a cada um de nós. Por isso, irmãos e irmãs, um terceiro ensinamento nós podemos extrair aqui dessa passagem bíblica. A caminhada de Jacó é uma caminhada marcada pelas consequências de uma atitude errada. Apesar dele, é também uma caminhada marcada pela intervenção divina e é também uma caminhada marcada, por causa dessa intervenção divina, a reconstrução de uma nova vida. Deixar de fugir e reconstruir a vida da maneira como Deus esperava e desejava para Ele próprio. É claro que a gente conhece a história e sabe que depois de um bom tempo, depois já de casado, depois de já possuído ali muitos bens, Jacó retornou para sua casa e retornou temendo o seu irmão ainda. No entanto, irmãos e irmãs, o texto sagrado nos diz que eles se reconciliaram e tudo se fez novo. Irmãos e irmãs, a partir do encontro, a partir da intervenção divina, também nós temos a oportunidade de fazer da nossa caminhada, uma conversão. Não mais fugirmos dos outros, fugimos especialmente de nós mesmos tantas vezes, porque Deus está conosco e Ele está conosco numa caminhada que faz sentido e que dá sentido à nossa vida. Que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, sendo este que se manifesta e que ressignifica a nossa vida, possa falar ao seu coração neste momento, também trazendo sentido para a sua vida diante dos descaminhos que porventura você esteja experimentando. Descaminhos que eu experimento, que você, que todos nós experimentamos no decorrer da nossa existência. Mas lembre-se disso, nunca se esqueça disso. Deus intervém a nosso favor e quer nos orientar, quer nos conduzir a novos caminhos por intermédio de Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. A Ele seja a honra e a glória para todo sempre. Amém.